Fala galera empreendedora do Brasil, Mauro Benevenuto, seu contador, tô de volta para compartilhar com você um assunto muito importante que todo empreendedor, todo empresário deve saber sobre esse assunto, tá? Nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Entenda a diferença entre distribuição de lucros ou dividendos e prolabore. Essas duas questões, essas duas modalidades de pagamento, tratam-se de pagamentos distintos e que estão sujeitos a tributações diferenciadas. A distribuição de lucros, ela é tributada de uma forma e o pagamento de prolabore de outra forma. É muito comum que os empreendedores, especialmente os iniciantes, tenham dúvidas sobre as diferenças entre esses dois pontos, distribuição de lucros e pagamento de prolabore. Principalmente depois que o texto da reforma tributária propôs aí a tributação sobre lucros e dividendos. Sendo assim, é importante esclarecer que tratam-se de pagamentos distintos e que estão sujeitos a tributações diferentes. Bom, lucros e dividendos. Os sócios acionistas cotistas de uma empresa têm direito ao recebimento de uma remuneração em contrapartida ao capital investido para a criação e desenvolvimento do negócio. Essa remuneração é chamada de distribuição ou divisão de lucros e dividendos. O lucro de uma empresa é apurado a partir da dedução das despesas fixas e variáveis, assim como dos tributos aplicáveis. Com base nesse valor e levando em conta o plano financeiro e contábil da sociedade, os sócios devem definir o percentual do lucro que será partilhado entre eles e qual valor será armazenado no caixa da empresa para capital de giro, investimentos e expansão do negócio. Vale mencionar que a empresa somente deve partilhar tais valores com os sócios desde que efetivamente tenha sido apurado algum lucro, tá bom, gente? Ao passo que a distribuição é vedada caso a sociedade tenha débitos fiscais nos termos do artigo 32 da Lei 4357 de 64. A divisão dos lucros geralmente é proporcional às cotas de cada sócio, porém também é possível que se faça uma distribuição desproporcional, desde que esteja devidamente descrito no contrato social ou acordo de sócios e em conformidade com a legislação vigente. Da mesma forma, a divisão dos dividendos em regra é apurada e retirada anualmente, mas é possível que se faça a antecipação mensalmente, trimestralmente ou conforme outra definição entre os sócios. Ainda, a remuneração por participação em lucros não sofre incidência de imposto de renda ou contribuição previdenciária, desde que comprovada por contabilidade regular nos termos do artigo 10 da Lei 9.249 de 95. Sendo assim, recomenda-se o reporte da justificativa de pagamento para a contabilidade responsável pela empresa, para que sejam ali então feitos os respectivos registros nos livros contábeis, bem como proceda-se com o recolhimento de outros tributos quando cabível esse recolhimento, tá bom, gente? Agora vou falar do prolabore. A expressão prolabore vem do latim e significa pelo trabalho. Trata-se de uma outra forma de remuneração e é destinada ao administrador da empresa, que pode ou não fazer parte do quadro societário, e para todos os sócios que desempenham funções administrativas. Por se tratar de uma remuneração por um serviço efetivamente prestado, o prolabore deve ser pago aos sócios que administram a sociedade a partir do momento em que a empresa obtiver faturamento, e independente da existência de apuração de lucros no período. O prolabore, ele é pago antes da distribuição de lucro, né? Ele é pago a todo sócio que exerce função administrativa na sociedade. A retirada do prolabore é obrigatória, nos termos do artigo 12 da Lei 8.212, e há incidência de contribuição previdenciária na qualidade de contribuinte obrigatório, caso a empresa faça o recolhimento tributário pelo Simples Nacional e caso seja optante de outro sistema de tributação, deverá recolher, além do INSS, os demais tributos exigidos pela legislação fiscal. Ou seja, se a empresa não for do Simples, ela ainda recolhe aí a contribuição patronal também sobre a contribuição do prolabore. A legislação não determina um percentual ou valor específico para a remuneração mediante prolabore, porém dispõe que essa quantia não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente.
Recomenda-se ainda que a empresa defina o valor do Prolabore com base no custo que teria para a contratação de um profissional para o desempenho de função equivalente no mercado. Tá bom, gente? Então é importante entender. Prolabore, diferentemente da distribuição de lucro, sobre ele há a incidência de INSS e a incidência de imposto de renda retido na fonte, lá no CPF do sócio. Reforma tributária. Bom, o projeto da reforma tributária que está em andamento prevê a cobrança de 15% sobre lucros e dividendos distribuídos aos acionistas da empresa hoje isentos. A tributação de lucros e dividendos é defendida pelo governo e pelo relator da reforma, o deputado Celso Sabino, como uma forma de compensar a queda no imposto de renda das empresas. Vale lembrar que as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas estariam isentas, né, dessa tributação sobre os lucros. Então, o lucro distribuído por empresas do Simples Nacional já prevê aí a reforma tributária que estaria isento, não nos demais regimes de tributação. Vale lembrar que essa proposta ainda está em tramitação, não tem nada definido, vamos aguardar, mas há um lobby muito forte do governo para que seja aprovada. Bom, gente, eu espero ter contribuído. Aqui nos comentários, coloque aí sua dúvida, seu questionamento, sua sugestão, para que a gente possa continuar conversando sobre isso. Trarei novidades assim que a proposta encaminhar um pouquinho mais, estarei sempre por aqui, tá bom? Na descrição do vídeo tem bastante link, tem Telegram, tem lista VIP, muita coisa, se inscreve lá e vamos juntos. Forte abraço, valeu, fui!